Beleza? Estão todos me escutando bem aí? Tudo ok, professor. Estou escutando. Beleza, tudo certo. Legal, comecei Ok. aqui a gravação. Vocês estão conseguindo ver aí a minha tela, né? Positivo. Isso, tipo de agentes inteligentes. Eu já descobri isso aqui. Tinha um probleminha, não é nem um probleminha, o problema era comigo mesmo, né? Como o pessoal fala, o problema estava entre o teclado e a cadeira. Porque o Teams, ele pede assim, vou compartilhar a tela. Então, o que você quer compartilhar? Dentre todas as janelas abertas aí no teu sistema operacional, todos os aplicativos, ele escolhe qual é o aplicativo que tu quer compartilhar. Eu sempre escolhia o navegador, né? Aí, qualquer outra coisa que eu mudasse, que eu maximizasse, seja uma IDE, um PowerPoint, ele não mostrava. Eu ia estar bloqueando, mas não é nada disso não. Vocês estão conseguindo ver aí a aula no PowerPoint. Certo? Vou tirar ele agora e vou tentar colocar aqui o navegador para mostrar os detalhes aqui da disciplina. Parei o compartilhamento, né? Vou compartilhar novamente, vou escolher agora o navegador. Vocês estão vendo aí o portal, né? Isso, portal. Sim, agora sim. Legal. Tem um pequeno delayzinho, mas é natural tratando-se de uma ferramenta de live, né? De transferência. Todo mundo em live, né? As bandas, os cantores sertanejos, tudo em live e a gente em live aqui em aula também. É sofrência aqui, sofrência lá. É verdade. Você só pode repetir qual é a unidade aí do portal? Pois é, eu vou tirar essa dúvida aqui agora, por isso que estou tentando acessar aqui. Se a internet tiver ok, né? Baixou aí, Anderson, qual é a unidade? Vamos lá, rapidão. Pô, cara. E aí, o que tá acontecendo? Só esse cara abrir de novo aqui. Agora foi. Acessar a disciplina aqui, né? Eu estou em dúvida se é do segundo ou no terceiro. Eu acho que é aqui encontro 2, a unidade 1, encontro 2. Deixa eu ver aqui em aula. Exatamente, ó. Esse cara aqui, ó. Unidade 1, encontro 2, certo? Tem o material tradicional e tem esse novo material da aula aqui, que é esse segundo link. Como eu falei para vocês, é o mesmo conteúdo, é a mesma ementa, no entanto, é só uma abordagem diferente, algumas figuras a mais, alguns diagramas a mais, alguns detalhes, textos a mais, né? Mas que não influenciam em nada aqui no sentido aí da disciplina. Ó, o Marcos chegou aí. Boa noite, Marcos. Tudo bem? Boa noite. Legal. Senhores, então, nós estamos dando continuidade aqui ao assunto da disciplina Inteligência Artificial e Computacional. Já comentamos diversos detalhes da disciplina nas aulas presenciais. Reforçamos na última semana, que foi a primeira aula online, né? E reforçando ainda mais esses avisos, gostaria de continuar falando que a gente ainda está no conteúdo tradicional de inteligência artificial, né? Nós não passamos diretamente para o conteúdo exclusivo da disciplina.
que basicamente é tratamento de incerteza, né? Resolução de problema utilizando agentes computacionais inteligentes no âmbito da incerteza, utilizando probabilidade como a principal ferramenta de tomada de decisão. Muito provavelmente, não sei se muito provavelmente daqui a 15 dias, né? Porque semana que vem a gente ainda tem a aula do assunto clássico, que aborda introdução à inteligência artificial, aborda agentes inteligentes, que é o que a gente está vendo ainda, e aborda também resoluções clássicas de problemas, né? Então esses caras aí são assuntos da ementa clássica de inteligência artificial. Aí, a partir daí, a gente já começa a falar de incerteza, né? Rede bayesiana, pontes de Kalman, etc. Tudo que tem lá na ementa que a gente já até comentou. Aula passada, nós comentamos sobre... deixa eu compartilhar aqui direito. Compartilhar aqui novamente. Agora é o cara que vocês vão ver esse aqui. Beleza. Estamos na aula agora, viu? Semana passada a gente comentou sobre agentes inteligentes, né? Demos um apanhado geral e falamos especificamente como é que eles se comportam. E conseguimos concluir a aula com um esqueleto geral, um pequeno pseudocódigo de como uma camada de software, que a gente pode dizer que é um agente inteligente, deve se comportar. Então a gente falou sobre o agente que é baseado em tabela, e a gente falou sobre o comportamento padrão, né? O standard, o comportamento standard de um agente inteligente. Ótimas questões aí para possíveis avaliações. Tudo aí em relação a pseudocódigo, então é bem tranquilo. Hoje a gente já vai concluir esse assunto de agente comentando sobre os principais tipos, né? Pode ser que hoje na literatura tenham surgido outros tipos, mas obviamente aqui a gente fala sobre fundamentos. Nós vamos trabalhar com os tipos clássicos, né? Lembrando que nós estamos levando em consideração os assuntos do livro-texto do Norvin. Falei em aulas anteriores e sobre ele. Inclusive, ele está lá na referência da disciplina, lá no portal. Vocês podem pesquisar. Tem na nossa biblioteca também. Beleza? Tipos de agentes inteligentes. Vocês vão perceber uma diferença que tem alguns caras aí, alguns tipos de agente, estou me referindo a eles, que tem uma sugestão de pseudocódigo, né? Não consegui trazer uns trechos. Eu tenho uns trechos de código em funcionamento, né? Funcionais, em funcionamento não, funcionais. Até porque isso daí é agente de software, agente inteligente é camada de software, não é um sistema inteiro, não é o código inteiro, são parte do código. E eu vou precisar organizar melhor esses códigos para trazer para vocês. Então, provável que da próxima aula ou na outra, eu mostre algum código funcional de um desses agentes aqui. Nos exemplos de hoje, vocês vão ver que alguns caras desses têm pseudocódigo, outros caras não têm pseudocódigo. Principalmente o último cara, que é agentes com aprendizado. Esse sim, a abstração vai lá para cima, né? O que a gente vai mostrar aqui é só comportamento, é só como ele deve se tornar. A forma como você vai transportar isso para o ambiente lógico, como você vai transpor para o mundo real, aí depende da tua visão computacional de resolução de problema. Certo? Então, aqui são padrões que a nível de sugestão, né? Para seguir no momento de projetar o teu agente, de concluir a implementação do teu agente. Beleza? Então, aqui, ó, objetivos. Vocês estão aqui na aula, né? Isso, na aula. Né? Beleza. Deixa eu ver aqui esse cara. Botei aqui para exibir. Vocês estão continuando vendo? Continua, né? Sim, continua. Legal. Ok. Beleza. Bom, nossos objetivos hoje eu tinha colocado aqui, né? Definir. Não, ninguém define os tipos de agentes, já estão definidos, né? Nós vamos analisá-los.
Então, os nossos objetivos hoje é fazer essa análise aí, identificar como cada um se diferencia do outro. Beleza? Vamos analisar os tipos de agentes inteligentes. Tá? Nós temos aqui um possível roteiro, né? Creio que nós vamos seguir ele todo. A pequena introdução. Reenfatizando aqui, ó, enfatizando de novo, programa do agente. Já falamos sobre isso na aula passada, mas sempre isso daqui vai estar em pauta. Tem uma diferençazinha aí básica sobre aquele conjunto geral de percepções, principalmente quando a gente viu o vacuum cleaner, né? Que é o principal, é o exemplo mais clássico de agente inteligente, o agente do aspirador de pó. Então tem uma pequena diferença aí de programas do agente para aquele conjunto grandão lá de percepções que o aspirador de pó conseguia ter. Lá são somente funções, né? Aqui não, vai ser outra forma de como tratar essas funções, de como transformá-las em algo executável. Aí sim, a gente vai ver todos os 5 tipos, né? 1 a 1. Os reativos simples, os reativos baseados em modelo, os baseados em objetivo, baseados em utilidade e fechando aí o aprendizado. Vocês vão ver que os reativos, por se tratar de tomada de decisão apenas, né, nua e crua, são os que têm os pseudocódigos, têm uma forma de organizar as funcionalidades. Os demais não, né? Os demais vão ser mais abstratos, vamos mostrar mais a arquitetura mesmo de funcionamento. Beleza, né? Agentes reativos simples, agentes reativos baseados em modelo, agentes baseados em objetivos, agentes baseados na utilidade e agentes com aprendizado. Beleza? Pequena introdução aí sobre um agente inteligente. Tá? Então, na figura aí, ó, tem do lado um esquema de um agente inteligente. Né? Quando a gente fala de agente inteligente, obviamente a primeira figura, né, talvez por ser tão romantizada pra gente aí, principalmente pelo cinema, isso é um robô, né? Então, o que é um agente inteligente? O que é um componente tradicional de inteligência artificial? É um robô, né? Claro, isso daí que é o grande objeto de desejo da ciência, é construir um robô altamente autônomo, né? Autônomo e amplamente inteligente. Beleza? Bom, a gente estava descrevendo ele por comportamentos em aulas anteriores até o momento, né? Só que agora esse agente inteligente ele vai ser descrito através do seu funcionamento interno, ou pelo menos de como organizaria, como é a organização desse funcionamento interno, certo? O trabalho da inteligência artificial é projetar o programa do agente, justamente, né? Novamente fazendo referência ao vacuum cleaner, ao aspirador de pó. Aquele conjunto grande, aquela tabela que a gente viu de situações de local e estado, né, simplesmente são relatos de percepção, né? Um conjunto de percepções. Um agente, ele percebe e ele atua, né? Percebe pelos seus sensores e atua pelos seus atuadores. Então, tudo que ele percebe, ele vai guardando. Então, aquilo é a função do agente, certo? Mas a inteligência artificial, a ciência e a inteligência artificial tem como grande objetivo pegar aquele conjunto lá de percepções, trabalhar neles e colocá-los para que eles possam se transformar viáveis computacionalmente. E isso daí é criar o programa do agente. O que aqui ó, o slide está destacando, né? Justamente essa implementação aí, ó, implementação da função do agente. Beleza? Suponhamos que esse programa será executado em algum tipo de dispositivo de computação, não importa qual ambiente ele venha atuar. É claro que esse dispositivo tem que ter sensores e atuadores, né? Então a gente chama esse componente aí de arquitetura. Eu coloquei aqui sensores e atuadores físicos. Não sei se o Norvin estava fazendo referência a algum modelo em específico, mas não precisa ser sensor e atuador físico, né? Uma arquitetura, ela pode existir sem ter nada mecânico, sem ter nada palpável, né? Uma arquitetura é justamente um modelo de componentes, a componentização aí em funcionamento, né? Então, para reforçar ainda mais o assunto agente inteligente, a gente pode ter mais uma definição de agente,
que é bem resumida e bem restrita no que diz respeito à funcionalidade mesmo. Então, aqui embaixo, ó, um agente, ele pode ser dito que ele é uma arquitetura mais um programa. A arquitetura é essa, a organização de seus elementos, de seus componentes, e programa esse, a implementação desses elementos, né, desses componentes. Beleza? Isso no que diz respeito a funcionamento. Obviamente, senhores, eu não vou explicar essa figurinha aqui do lado, né? Porque eu só estou romantizando aqui o slide. Só estou colocando ele aqui de um artifício visual, né? Não essas descrições aqui, ó, left leg, right arm, left arm cameras, não faz parte do nosso assunto em específico. Beleza? Vamos continuar. Então, tá ainda falando sobre programas do agente. Basicamente, resumindo, o que esse slide quer dizer é que o nosso programa ele tem que ser baseado na arquitetura que nós projetamos, que anteriormente nós projetamos. Obviamente, os componentes que fazem parte dessa arquitetura, os elementos dessa arquitetura, são eles que devem ser implementados, né? Então, eu tenho que seguir um certo planejamento. Isso tem que fazer sentido. Então, um programa do agente que não respeita a sua arquitetura não é um programa daquele agente. Pode ser um programa do sistema, pode ser outra coisa, mas não é. Ele tem que fazer referência ao planejamento anterior, prévio, né, à tua arquitetura. Então, ó, a primeira coisa que diz assim no primeiro slide, ou no primeiro parágrafo do slide, ó, programa que escolhermos, ele tem que ser apropriado para a arquitetura, obviamente, né? Se o programa recomendar ações como caminhar, é claro que essa arquitetura tem que ter componentes que simulem pernas, né? Membros inferiores, que dê suporte para a locomoção. A arquitetura pode ser apenas um PC comum, ou talvez um carro robótico com diversos computadores, câmeras ou outros sensores a bordo. Então pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer conjunto computacional, né? Que dê poderes, que dê possibilidade daquele agente fazer o que ele tem que fazer. Inclusive, uma arquitetura também pode ser composta até por componentes lógicos, né? Só por software. Em geral, a arquitetura torna as percepções de sensores disponíveis para o programa, executa o programa e fornece as escolhas de ação do programa para os atuadores à medida que essas ações são geradas. Na medida, né? A gente vai ver isso daí, é claro. Vai fazer muito sentido, né? A arquitetura é todo o esquema, é todo o funcionamento. Então, ela vai prever tudo, né? Desde o pequeno sinal que origina uma percepção até todas as tomadas de decisões, até as ações realizadas por aquele agente. Então, tudo tem que seguir de acordo com um plano prévio, né? Plano prévio esse é a organização dos componentes, é assim a arquitetura. Beleza? Aqui tá faltando um cara, ó. Tipos de agente, deixa eu só completar. Simples modelo, objetivo, utilidade. Modelo, objetivo, utilizados para organizagem. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esses caras aqui. Vamos lá. Cada tipo de programa de agente combina componentes específicos de maneira específica. Vocês vão ver aqui no decorrer dos slides, né, as ações, de acordo com os tipos, elas vão ser mais trabalhadas, né? Para alguns tipos, elas vão depender apenas de uma tomada de decisão simples. Para outros tipos, elas precisam de respostas mais trabalhadas. E para alguns tipos mais complexos, elas vão precisar do resultado de vários outros componentes, né? Então, uma ação é sempre o produto de um agente. No entanto, para que ela possa ser liberada para o meio, para o ambiente na qual aquele agente está envolto, ela precisa ser trabalhada. E esse trabalho aí é de acordo com componentes específicos
dos diversos tipos de programa que a gente vai verificar aqui hoje. No entanto, todos os agentes, no geral, devem ser convertidos em agentes de aprendizagem, ou agentes com aprendizado, que é o nosso último tipo, sempre possuindo o objetivo de melhorar o desempenho de seus componentes. Não sei se vocês lembram da aula passada, né? Falei sobre várias características de agente, né? Tem uma lá que é ser benevolente, benevolência, que é o sentido de ser amiguinho, ser cuidadoso, de ser carinhoso. Ah, mas como assim um agente inteligente? E no caso a gente explicou, né, que esse sentido de benevolência é cuidar do bom funcionamento dos seus componentes, né? Então tá reforçando isso bem aí, ó, segundo parágrafo aqui do canto esquerdo do slide. Tá dizendo que ele sempre tem que primar pelo desempenho dos seus componentes. Então tá aí a benevolência sendo enfatizada, reenfatizada aqui pela definição de programa do agente. Esse aí eu Certo? lembro. Pois é, isso daí a gente discutiu. É manter a eficiência, né? Manter a eficiência, ó, para um bem geral, né? Que nem bloquear o acesso às praias. O teu direito de ir e vir não é mais importante quando o bem-estar de todos, né? Dependem da cassação deste. Então, você tem que levar em consideração isso, né? Mas vamos voltar aqui, ó. Todos os agentes, no geral, devem ser convertidos em agentes de aprendizagem. Porque é a melhor forma, né? Porque a melhor forma de manter todo mundo funcionando bem é que esse agente se torne consciente. Que esse agente vá além da sua simples batida da meta, da medida de desempenho, né? Certo? Então, ó, tipos de agente: reativos simples, reativos baseados em modelo, baseados em objetivos, baseados na utilidade e agentes com aprendizado. Nós vamos ter 3 grupos principais aí, não estão bem especificados aqui, não estão especificados na verdade, mas eles são, na verdade, são três grandes grupos. O primeiro são os reativos, né, tomadas de decisões simples que vão gerar as suas ações. Depois, os que estão baseados em algum tipo de situação. E por último, os que envolvem aprendizado. Existem vários algoritmos de aprendizagem, né? Existem tipos de aprendizagem, então esses algoritmos eles têm que respeitar isso. Então o último grande grupo agentes, não, né? Agentes. Agentes com aprendizado. Beleza? O primeiro cara aqui, ó. Agentes reativos simples. O cara mais tradicional, o cara que a gente consegue organizar da melhor forma possível e demonstrar o exemplo é o vacuum cleaner. O cara mais tradicional aí dos exemplos na literatura. Certo? Tipo mais simples de agente é um agente reativo simples, está no nome, né? Esses agentes selecionam ações com base na percepção atual. Então, aquele conjunto de coisas que ele consegue perceber pode ser a memória de percepção. É a memória de percepção, não a aprendizagem. Inclusive, abrindo parênteses aí sobre assuntos da aula passada. Na aula passada surgiu até uma pequena discussão. Na verdade, não discussão, uma dúvida. Uma pequena dúvida aí, né? Mas por que é interessante que agentes inteligentes iniciem com uma base de aprendizagem zerada, mas não como uma base de memória de perceptiva zerada? Né? Por que eles não precisam ter aprendizagem, mas precisam ter memória de percepção? Né? Se um agente ele já começa a sua vida, já começa o seu ciclo de vida com um aprendizado, ele vai ignorar situações anteriores que geraram esse aprendizado. Certo? Muitas das vezes, situações anteriores elas podem tornar base para resoluções de novos outros problemas, para gerar novas outras ações. Então, como ele já tem um aprendizado que foi gerado por uma situação anterior, ele não precisa mais aprender aquilo. Então, ele simplesmente ignora aquela percepção, aquela
situação anterior, né? O que não é bom. Ao contrário de um agente que tem um conjunto de percepções, mas ele não tem nenhuma aprendizagem. Se ele for aprendendo do zero com o tempo, ele vai avaliar todas as situações como situações ativas, que podem ser reutilizadas para soluções de problemas futuros. Beleza? Então, isso daí é importante a gente ter em mente, né? Que existe uma memória de aprendizagem e existe uma memória de percepção, né? Percepção é tudo que está relacionado ao que ele consegue capturar do meio, do ambiente, tá? Voltando aqui, ó, para o slide, segundo parágrafo, segundo tópico. Os agentes reativos simples selecionam ações com base na percepção atual, né? No entanto, eles ignoram todo o restante do histórico de percepções, certo? Levando em consideração aqui o vacuum cleaner, a percepção atual aqui é duas situações só, né? É local e estado, né? Aonde que o aspirador de pó tá, no quadrado A ou no quadrado B, e o estado do quadrado que ele tá limpo ou tá sujo. Isso é uma percepção atual, né? Todas as outras são ignoradas. Então, é realmente um dos agentes mais simples, porque ele tem simplesmente uma situação a tomar como decisão, né? O que está acontecendo agora? De acordo com um conjunto de regras previamente determinadas para ele, ele vai tomar uma decisão, mas simplesmente baseado no agora. Beleza? Exemplo, o agente aspirador de pó é um agente reativo simples, porque sua decisão se baseia apenas na posição atual e no fato dessa posição conter ou não sujeira. Beleza? Só importa o que é agora. Tá? Então aqui mais eu tenho uma sugestão de implementação, na verdade é um pseudocódigo, uma função aí, né, chamada agente aspirador de pó reativo, que toma como parâmetro dois valores, posição e situação, né, local e estado. Obviamente, toda a função de um agente vai retornar uma ação. Beleza? Então, eu tenho 3 situações apenas aí a serem analisadas pelo esse algoritmo. Se a situação for sujo, então a ação que ele vai retornar vai ser de aspirar. O que ele vai fazer vai ser aspirar. No entanto, se essa primeira condição não estiver suja, e se a posição for A, então ele vai ter que tomar a ação de ir para a direita. A é a posição mais da esquerda, senhores. Aqui na posição 1, aqui no cenário 1, a posição A é esse cara bem aqui, e a posição B é esse outro cara aqui. Se não for a posição A, se a posição que o aspirador for a posição B, então ele retorna a ação de ir para a esquerda. Muito simples, né? Muito simples. E é claro que as percepções vão mudando de acordo com o estado dele. Toda a ação é levada em consideração a posição e a situação, certo? Por isso que eles tomam como base essas duas informações como parâmetros iniciais, beleza? Tudo bem até aqui, né? Vou continuar. Ó, eu tenho aqui um outro exemplo clássico, né, que é o táxi automatizado. Já esse cara aí, ele já é um exemplo clássico, mas ele tem uma série de componentes que permitem uma maior análise, né? Tanto é verdade que ele é exemplo para todos os demais outros tipos de agente, tá? Mesmo em ambientes complexos, mesmo em situações quase que reais de acontecimentos, né? Os comportamentos reativos simples, eles podem ser utilizados. Beleza? Por exemplo, em um táxi automatizado, se o carro da frente frear e as luzes de freio se acenderem, deve-se começar a frear, né? É uma tomada de decisão simples, duas condições, né? Então, para que um agente possa perceber isso, ele tem que saber quando que o cara da frente está freando, para que ele possa tomar uma decisão. Creio eu que uma das condições pode ser diminuição de velocidade e acendimento das luzes, certo? Então, um primeiro conjunto de condições básicas para saber que o carro da frente está freando, né? A ação a ser tomada que é começar a frear também, beleza? Obviamente,
que algum processamento ele tem que ser realizado de acordo com a entrada visual para estabelecer a condição do que chamamos de o carro da frente está freando. Esse termo aí, ó, o carro da frente está freando, é uma condição base para a tomada de decisão de agentes reativos simples. É uma situação base para aquele tipo de situação, para aquele ambiente. Certo? Então, toda tomada de decisão, toda ação resultante de um agente reativo simples tem que ter uma condição, tem que ter uma situação de condição, né? Nesse caso aqui, nós identificamos o carro da frente está freando. Beleza? Quando se tem uma regra desse tipo, a gente chama ela de regra de condição ação. Beleza? Ah, então o meu agente, ele sendo um reagente reativo simples, ele pode ter diversas regras de condição ação? Obviamente que sim, né? Traduzindo isso, um montão de if. Um montão de if, ou então um montão de switch, ou então um montão de case, dependendo da linguagem de programação ou da ambiente que você estiver trabalhando. Beleza? É tudo condição ação, né? Então, aqui no finalzinho, a gente delimita, a gente confirma isso, né? Se o carro da frente está freando, então eu vou começar a frear, né? Se é condição, então ação. Beleza? Muito simplesinho esse cara, né? Tão simplesinho que, além do pseudocódigo, ele também tem o seu esquema arquitetural. Né? É justamente esse cara aí agora, ó. Tô falando aqui do esqueminha para ele. Todos os esquemas dos agentes vão funcionar desse tipo. Um quadradinho do lado é o environment e um quadradinho do lado esquerdo é o agente, né? Quadradinho do lado direito é o ambiente, quadradinho do lado esquerdo é o agente. Beleza? E o que acontece? Obviamente, esses dois elementos aí, ambiente e agente, são ligados por percepções e ações, né? Percepções, quem as captura é o componente sensor do agente, e a ação, quem é que a fomenta, quem é que a produz, é o componente atuador do agente. Beleza? Percepção vem do ambiente e ação vem do agente, né? Percepção do ambiente para o agente e ação do agente para o ambiente. Beleza? Então, ó, existem dois componentes básicos para esse tipo de arquitetura. Não tem um nome, né, mas é um comportamento desse elemento, como ele deve agir. O primeiro elemento é What is the world like now? Né? Como o mundo me parece agora. É justamente o estado atual. Né? Aquele carinha que a gente viu no slide anterior. Né? Então, esse primeiro componente que está aqui, ó, What is the world like now? É como é que está o estado atual. Como é que o mundo me parece agora. Né? Então, esse cara aí, ele vai me levar a um segundo cara, que é justamente o cara que faz a ação, né? Action to be done, ação a ser tomada. Obviamente, essas ações, elas têm que ser levadas em consideração a partir de um conjunto de regras internas, que aqui na arquitetura a gente chama de condição-ação, justamente que nós estávamos conceituando no slide anterior, né? Condition action, né? Que é justamente um montão de regras de tomada de decisão. Ifzão da vida, né? Tem mais uma abordagem, né? Uma abordagem mais geral e flexível, né? Consiste em primeiro construir um interpretador de uso geral para as regras de condição e depois criar conjunto de regras para ambientes de tarefas específicos. Na verdade, essa arquitetura é o seguinte, né? Eu preciso identificar todas as minhas percepções e depois tomar a ação baseada num conjunto grande de ações, de condições e ações que eu já tenho mapeado, né? Então, esses dois caras aqui não são agentes, não são componentes interiores, são componentes externos, e esse cara aqui é um componente estritamente interno do agente, tá? Estou falando de caráter externo e interno no que diz sentido de trabalhar com situações do ambiente, né? Esse cara aqui, ó, são situações do agente, do próprio agente, condicionadas ao próprio agente. Esses outros dois caras aqui, ó, são funcionalidades que levam em consideração ações e percepções externas. Beleza? Tem até um pseudocódigozinho, né? Tá bem aí, ó.
uma função também, ó, Simple Reflex Agent, que pega uma percepção como um critério de entrada, né? É claro que ele vai retornar aqui uma ação, né? Então, eu tenho como variáveis estáticas regras, apenas as minhas regras, né? Que é um conjunto de condições, ações, regras, né? Então, esse cara daqui é como se fosse um vetorzão, uma tabelona, né? Outra variável interna aqui, state, que ela vai ser criada, né, de acordo com a interpretação do que eu achei que veio do mundo. Então, o meu conjunto de percepções vai me dar um estado, né? Vai me dar um estado atual. Esse estado, por sua vez, ele vai bater com uma associação de regras, né? Rule match. Esse método aí, essa função rule match, faz essa associação do estado que anteriormente foi criado de acordo com minha interpretação de percepções. Essas regras aqui vão ser associações do meu estado com as regras atuais, né? Com as regras atuais. Obviamente que elas podem mudar, porque toda percepção é uma visão nova de mundo, né? Não é porque ele é simplesmente perceber, reagir, que as minhas regras vão ser estáticas, né? Estáticas no sentido de não mudar. Aqui é static porque é um outro tipo de modificador, né? Mas não quer dizer que elas não vão ter essa valor fixo, vão ter valor fixo. Não, podem adicionar, ser adicionados novos valores, né? Então, de acordo com o meu estado, as minhas regras podem mudar. E é claro que as minhas ações também podem variar, porque as novas regras vão estar em atuação agora e elas vão bater com ações, inclusive ações anteriores. Obviamente, essa ação está atualizada e eu retorno aqui para o meu ambiente de ação que eu acabei de tomar. Algumas informações sobre esse pseudocódigo aí, ó. A pequena função interpret a input gera uma descrição abstrata do estado atual a partir de uma percepção. A função rule match retorna a primeira regra do conjunto de regras, que corresponde à descrição do estado dado. Então, eu vou ter o estado que foi criado, interpretado no meu próprio sistema, e eu vou bater com um conjunto de regras que já existem, né? Então, a primeirinha que ele pega lá, ele associa como a regra atual para aquela percepção. A descrição em termos de regras e correspondência é puramente conceitual, né? Então, quando eu vou fazer a associação de regras e estado, aí é basicamente um conceito, né? Isso daí pode variar de acordo com a prática, de acordo com o objetivo ou medida de desempenho do agente. Que mais? As implementações reais podem ser tão simples quanto uma coleção de portas lógicas que implementam um circuito booleano, né? Está fazendo uma comparação aí com um circuito lógico de portas, né? É uma grande tomada de decisão na qual o objetivo vai ser no qual o teu resultado vai ser afunilado, né? De acordo com uma montanha de filtros. Obviamente tem uns problemas aí, né? Tem alguns problemas a serem encontrados. Que vão ser encontrados, né? Agentes reativos simples se caracterizam por ter inteligência limitada porque se baseiam em conjunto restrito de regras. O agente funcionará somente se a decisão correta puder ser tomada com base apenas na percepção atual, obviamente. Ou seja, apenas se o ambiente for completamente observável. Mas o professor Sônia acabou de dizer que as regras elas vão sendo atualizadas dentro da própria função, do próprio programa do agente? Sim. Mas aqui está fazendo referência a uma situação de percepção, né? A percepção válida é só atual. Somente atual. Então você não sabe, você não consegue tratar situações futuras, posteriores, né? Não tem como. Se houver esse tipo de mudança, teu programa vai correr sérias dificuldades, né? Vai encontrar sérias dificuldades, justamente por ter um conjunto restrito de regras a serem consideradas. Exemplo, ó, tem de novo a regra da frenagem lá do táxi autônomo. Por exemplo, a regra de frenagem apresentada anteriormente. Caso a luz de freio não funcionasse como esperado,
não acendeu a luz de freio, por exemplo. Qualquer agente reativo simples que estivesse atrás desse carro teria comportamentos estranhos, né? Ele não conseguiria identificar como uma frenagem, uma vez que ele depende da luz acesa para ter certeza que é uma frenagem. Então, ele poderia muito bem frear continuamente e desnecessariamente, ou pior ainda, nunca frear, né? Porque ele nunca corroborou que o carro da frente estava freando. Mesmo identificando redução de velocidade, ele não conseguiu identificar a luz sendo acesa, a luz de freio sendo acesa. Então, tem alguns problemas aí que esses tipos de agente têm dificuldades em contornar. Beleza? Mesma coisa para o agente reativo, para o vacuum cleaner, né? Ainda falando sobre agentes reativos simples, problemas em agentes reativos simples. Suponha que o agente aspirador de pó reativo simples seja destituído do seu sensor de posição. A mesma coisa do exemplo anterior, né? O exemplo anterior, a percepção era, o conjunto de percepções era diminuição de velocidade e luz de freio acesa. Eu cancelei a luz de freio acesa, não dá mais para ver a luz de freio acesa. Causou uma série de problemas lá. Mesma coisa aqui no vacuum cleaner. O conjunto de percepções é local. O estado, eu vou retirar a percepção de local. Só vou ter a percepção de estado, né? Eu não sei se ele está na posição A ou posição B. Se está sujo ou limpo. Então, a gente tem apenas duas percepções possíveis, sujo ou limpo. Então, ele pode aspirar a resposta em sujo pode. São duas ações já previstas, né? No entanto, ele corre sério risco de mover para a esquerda falhar, obviamente, se ele estiver na esquerda. Então é só ele não mover para a esquerda, professor. Olha, mas presta atenção na contextualização aqui. A gente não sabe aonde ele está, né? E, na verdade, ele não sabe onde ele está. A percepção de estado sumiu. E esse cara é um agente reativo simples. Então, sumiu a percepção de estado. Então, se ele mover para a esquerda, vai dar um pau muito doido aí no programa. O programa não vai saber tratar, vai dar um erro, né? Ele já está na esquerda, não tem espaço para ir para a esquerda, ele foi para a esquerda. O que foi que aconteceu? O que aconteceu? Não sei, não deu certo. Ou então, se ele mover para a direita, ele também corre o risco de falhar, né? Caso ele esteja na posição da direita, ou caso ele esteja no quadrado B. Ou seja, senhores, com frequência, classes de repetições infinitas são inevitáveis. Então vai ter um monte de loop infinito aí, né? Ele vai tentar ir para a esquerda e não vai conseguir. Aí de novo vai para a esquerda e não vai conseguir. Não vai conseguir, não vai conseguir. E isso daí é um problema seríssimo para agentes reativos simples que operam em ambientes parcialmente observáveis. Certo? Tem uma possível solução para isso, né? Que é justamente a aleatoriedade. Mas de antemão, eu já falo para vocês que em ambientes de sistemas com agentes únicos, a aleatoriedade é ruim. Ela é boa para ambientes de multi-agentes, né? Quando vários agentes contribuem, corroboram para aquela ação bem-sucedida. Se um agente conseguir fazer a ação boa, ele consegue chegar na medida de desempenho. Não importa quantos agentes sejam, né? Todos eles contribuem para o mesmo objetivo. Então, a aleatoriedade pode ser utilizada nesse caso. Mas, nesse nosso caso aqui, não é uma boa solução. Mas é uma possível solução. Né? É possível escapar de laços de repetição infinitos se o agente puder tornar suas ações aleatórias. Por exemplo, senhores, se o agente aspirador de pó perceber que ele está limpo, ele pode jogar uma moeda para cima e escolher entre esquerda ou direita. Né? Pode ser simples, engraçado, mas é uma solução. Né? Ele não necessariamente vai para a esquerda, ele vai tentar a sorte, né? Ou para a esquerda e direita. Obviamente que o risco de dar erro vai diminuir, né? Mas vai sempre ter o risco de dar erro. É fácil mostrar que o agente considerar outro resultado usando duas etapas em média, né?
Em seguida, se esse quadrado estiver sujo, ele limpará a sujeira e a tarefa da limpeza será concluída. Beleza? Dessa forma, um agente reativo simples, aleatório, supera um agente reativo simples determinístico. Nós estamos falando de agentes reativos simples determinísticos. Beleza? Esse comportamento aleatório, como eu já tinha falado para vocês, é mais aconselhável para ambientes com multi-agentes, tá? Porque é mais fácil vários tentando aleatoriedade do que apenas um tentando aleatoriedade. Ok? Agente reativo simples, esse cara aí, ele leva em consideração só um conjunto restrito de regras para tomar uma decisão. Beleza? O próximo cara é agentes reativos baseados em modelos. Ainda sendo reativo, ainda trabalhando com observação parcial, ou seja, não sei outras percepções, eu só sei percepção atual. Trabalhando com observações parciais. Não quero ver. Não quero ver. Depois. Pessoal, todo mundo aí com o microfone no mudo, caso não seja por alguma pergunta. Tá? Tudo bem? Alguma pergunta agora, nesse momento ou não? Não, só vai dar tranquilo. Beleza. Então vamos lá. Ó. Que hora é o intervalo, professor? Oi? Que hora é o intervalo? Você é Marcos, né? É o próprio, ele mesmo. É, Não tem intervalo, não. Siqueira. Tem intervalo não, Marcos. Tu tá no conforto do teu lar, tu tá vendo a aula deitado, que eu sei. Vamos lá que a gente vai concluir, vamos lá. Bom, para esse tipo de situação aqui, ó, os agentes baseados em modelo, ele mantém algum tipo de estado interno que dependa do histórico de percepções e assim reflita, pelo menos, alguns dos aspectos não observáveis. Então, dentro do histórico de percepções, ele guarda algo a mais. Ele guarda uma associação a mais. É como se ele fosse olhando o ambiente aos poucos, né? Construindo um modelo, baseando em um modelo que ele está construindo ao longo do seu ciclo de vida. Então, é o seguinte, ó, existem duas informações que devem ser consideradas, que são intrínsecas para um agente reativo baseado em modelo funcionar. As duas situações são essas, duas informações. Né? Informação sobre o modo de como o mundo evolui e informação sobre como as próprias ações afetam o mundo. Tipo assim, ó, sem que o agente entre em ação, o que muda? Quais são as percepções? E depois que o agente entra em ação, como é que isso muda? Essas informações, elas devem ser guardadas. Então, quando essas informações são guardadas no programa do agente, mesmo esse agente ainda sendo puramente reativo, esse cara aí não é mais simples, ele é baseado em modelo. Beleza? Então, a arquitetura para esse cara aqui, ela pode ser uma arquitetura como essa que está sendo mostrada aí. Obviamente, ainda vou ter dois elementos principais, agente e ambiente. Obviamente, a comunicação entre eles é entre percepções e ações. Certo? Os dois componentes que têm informações externas ainda continuam. Obviamente, são reativos, né? Então, aqueles dois componentes ainda continuam. What the world is like now, como é que o mundo está agora, e what action I should do now, que ação eu devo tomar agora. No entanto, esses caras aí, eles são mais trabalhados. Antes, eu só me baseava num componente interno, que era o meu conjunto de regras, né? Ações, percepção, ação, no meu ifzão da vida. Mas agora, o componente What the world is like now, como o mundo aparece, ele é acompanhado de informações de estado, informações de como o mundo se comporta e informações de o que a minha ação faz com relação ao mundo. Então, como o mundo parece agora, como está o ambiente, não é apenas mais uma situação que deva ser associada com um conjunto de regras.
é uma ação agora que deve levar em consideração os estados que eu estou guardando, como o mundo muda de acordo com esses estados e como as minhas ações contribuem para essa mudança de um mundo. Beleza? É claro que, levando isso tudo em consideração, eu ainda vou tomar uma ação, e se tratando ainda de agente reativo, as regras de condição-ação devem ser respeitadas, né? Os meus ifzãos, os meus switches, os meus cases devem ser levados em consideração. Tem um detalhe aí embaixo do slide, né, que fala o seguinte, ó, esse componente com valores externos, what the world is like now, ele ainda é amplamente aleatório. Então, ele evidencia o melhor palpite do agente, ou então os melhores palpites, né? Não tem como ser exato, fatídico, né? Esse cara aqui, ele ainda tem uma grande componente estatístico. Beleza? Então, esse cara bem aqui, ó, como o mundo funciona, que esse conjunto aqui todo, né, como o mundo está agora, baseado no estado de como o mundo funciona sem que eu atue e como o mundo funciona com a minha atuação. É chamado de modelo do mundo, por isso que esse cara aqui é chamado de agente reativo baseado em modelo. Beleza? O que mais? Ah, tá, tem um pseudocódigozinho aí, né? Claro, são os reativos. Ó, função reflex agent with state, né? Agente reativo com estado, né? Continua pegando como parâmetro de entrada somente um conjunto de percepções atuais. Obviamente ele retorna um action, tá? Só que agora tem um montão de outras variáveis internas, ó. Eu tenho uma variável estado, vou ter uma variável modelo, vou ter uma variável regra e vou ter a variável action, certo? A minha variável estado, ela é uma descrição do mundo atual, ela é uma descrição do modelo de estado do mundo atual, certo? Ou seja, uma descrição de como o próximo estado pode depender do estado atual e da ação atual, certo? É um modelo, né? Ou seja, como o mundo está sem a minha ação e como o mundo está de acordo com a minha atuação, current action. Beleza? Ah, tá. Falei de dois ao mesmo tempo, né? Estado é a descrição do mundo atual e modelo é a descrição de como o próximo estado pode depender do estado atual e da minha ação atual. Então é dois, estado e modelo, beleza? Regras é aquela conjunto tradicional de condições e ações, e ação é a mais recente ação, né? Inicialmente não é nenhuma, ou seja, eu vou dar valor para ela. Aí funciona da mesma forma como o pseudocódigo anterior. Tem as mesmas três instruções aí, ó. Update input, role match e role action. Update input é uma confirmação de estado baseada no estado atual, na ação que eu vou tomar, na percepção que eu recuperei e no modelo, que é o cara novo aqui a ser considerado. As regras continuam sendo referenciadas, criadas por um conjunto de regras. Obviamente, esse estado aqui é novo, porque ele agora leva em consideração o modelo. E as minhas ações também é uma associação de regras e ações, né, baseadas nas novas regras que eu acabei de estabelecer. Então, esse cara aí é o agente reativo baseado em modelo. Diferentemente do simples, ele faz umas perguntas internas, né? Ele não toma uma decisão nua e crua, né? Ele para pensar um pouquinho. Opa, é isso aí que eu vou fazer mesmo? Como é que o mundo tá? E se eu fizer tal coisa, o mundo vai mudar como? Então ele leva em consideração um modelozinho aí para gerar a sua ação. Beleza? Terceiro cara aí é um agente baseado em objetivo. Na verdade, aqui a gente sempre leva em consideração a inclusão de uma característica nova. Todas essas comportamentos que a gente está vendo nos reativos vão continuar aqui sendo utilizados. Mas, obviamente, agora ele não mais vai se basear apenas em decisões.
A partir de agora, tem uma série de condições que permitem uma organização maior, podemos dizer assim. Então, esse cara aqui é justamente a inclusão de objetivo, né? O que eu tenho que fazer para alcançar aquele objetivo? Eu preciso tomar várias regras, eu preciso infringir várias regras, independe. O que importa agora é alcançar o objetivo, certo? Anteriormente, eu precisava apenas do estado atual, das minhas percepções atuais para iniciar o processo de decisão, de tomada de decisão e geração da ação. Agora não. Eu preciso também de alguma espécie de informação sobre os objetivos. Tá? O programa de agente pode combinar isso com o modelo, que são as mesmas informações do anterior, a fim de escolher ações que alcancem esse objetivo. Tem um exemplo aqui, ó. Eu quero conhecer o modelo de um. Conhecer o modelo do mundo nem sempre é suficiente para tomar uma boa decisão. Somente basear naquele modelo, né? Nós estávamos trabalhando do reativo com modelo. Aí tem um pequeno exemplo, ó, o táxi, novamente. Um agente motorista de táxi chega a um cruzamento com 3 caminhos. Qual direção tomar, né? Simplesmente reagir, eu tenho 3 opções possíveis. Eu não sei o que tem nessas 3 opções possíveis. Então já é complicado, né? Porque eu não consigo prever nada, simplesmente o reativo não vai dar conta. Eu vou examinar o modelo do mundo, também não vai me ajudar a decidir qual caminho, né? E o que eu tenho que levar em consideração mesmo? Aonde que o cara tem que chegar? Aonde que o táxi tem que chegar? Então, o objetivo é que tem que ser levado em consideração. Além da escolha das 3 caminhos possíveis. Além de pegar o modelo atual, eu tenho que levar em consideração também o destino, né? O destino. É válido essa viagem desse tamanho porque eu vou para aquele destino? Não. Não é válido. É válido mais o outro viagem, é mais o outro caminho. Porque para chegar naquele destino, a minha medida de desempenho é tempo, então por esse caminho o tempo vai ser diminuído. Enfim, os objetivos são informações importantes a partir de agora. Agentes baseados em objetivos expõem as capacidades dos agentes baseados em modelos, né? Justamente porque adiciona aí a informação nova de objetivo. Objetivos descrevem situações desejáveis, né? O objetivo é o objetivo, né? Não tem nem o que dizer. A situação desejável, né? O teu goal, a tua medida de desempenho, com certeza, é alcançar lá aquele objetivo. E a seleção da ação baseada em objetivo, ela pode ser direta ou então complexa. Direta é quando o resultado de uma única ação já garante que você alcance o objetivo. Ou então ela é mais complexa, né? Quando longas sequências de ações são necessárias para atingir um objetivo. Beleza? Ó, então tem aqui a minha arquitetura, né? Vocês perceberem, né? Sempre vai ser uma melhora da anterior. Deixa eu ver aqui a anterior. Professor, Oi. no slide anterior, lá dos 3 caminhos do táxi, Certo. a gente não poderia levar em consideração esse segundo ponto. Modelo do mundo? Isso. Pois é, o modelo do mundo leva em consideração as ações que você baseia, né? Uhum. Leva em consideração as modificações do modelo. As modificações são 2 apenas, né? Lembra daquelas ações? Como é que ele muda sem a minha atuação e como que o ambiente muda com a minha atuação. Só isso não é suficiente, porque eu preciso saber para onde eu vou para poder escolher qual caminho pegar. É isso que ele quer dizer. Tá. Você sabe como muda. Você sabe como muda o ambiente. E você sabe como muda o ambiente depois que você tomou uma ação. Mas você não sabe qual caminho tomar nesse caso, porque você não tem ciência de onde você quer chegar.
A ciência da onde você quer chegar elimina completamente a necessidade de todas aquelas if else, aqueles conjuntos de regras. Não tem mais aquele conjunto de regras. Por que não tem mais aquele conjunto de regras? Porque simplesmente eu quero chegar naquele objetivo, não tem regra nenhuma. É saber o que vai acontecer, obviamente, eu vou levar em consideração o modelo, mas eu não preciso seguir mais regra nenhuma, eu só preciso chegar naquele objetivo, fazer aquilo para chegar naquele objetivo. É claro que aqui a gente está abstraindo um montão de coisa, né? Mas a gente só está dizendo os componentes que devem ser levados em consideração a partir de agora. Como o próprio slide anterior falou, o modelo ele tem que ser levado em consideração sim. E ele está aqui, ó, na arquitetura... Isso aqui está errado. Vamos lá. Não é reativo simples. Agentes baseados em objetivos. Agentes baseados em objetivos. Ó. Então, se a gente for ver aqui na arquitetura, o modelo está aqui, ó. What's the world like now? Como é o mundo? Eu guardo o estado do mundo, eu guardo como esse mundo modifica sem a minha atuação, e eu guardo como esse mundo modifica com a minha atuação. O modelo está aqui, ó. Só que agora, ó, como o mundo modifica e como as minhas ações ajudam a modificar o mundo, serão levadas em considerações para um outro componente aqui, ó. What it will be like if I do action A, né? O que vai ser, como vai se tornar se eu tomar a ação A. O que vai se tornar se eu tomar a ação A, né? Se eu fizer isso, eu vou conseguir chegar no objetivo? Não, é simplesmente o que importa, chegar no objetivo, né? Porque a ação, what action I should do now, a ação que eu vou tomar não é mais aquele conjunto de regras if, then, né? Agora vai ser relacionado simplesmente aos meus objetivos, aos meus goals, né? Então, ó, se eu tomar essa ação, como é que vai ficar? Eu vou chegar lá no objetivo? Então, é simplesmente baseado nisso. O modelo continua, mas não vai mais ser baseado em regras, e sim em objetivos. É claro... Resultados, é claro que isso daqui envolve um conjunto maior de situações. Justamente assunto da aula que vem, resolução de problemas, principalmente usando algoritmos de busca, né? Então tem até aqui, ó, no primeiro parágrafo, ó, para encontrar sequências de ações que alcancem objetivos, esse goal aqui, ó, para que esse cara aqui ele seja feito, não vai mais funcionar if else, vai funcionar um outro algoritmo de busca e planejamento, um outro componentezinho que pode ser um outro algoritmo. Beleza? A tomada de decisão envolve a consideração do futuro, o que não acontece com o uso de regras de condição-ação. O que acontecerá se eu fizer isso ou aquilo? O quanto isso me ajudará a atingir o objetivo? Isso daí tem que ser levado em consideração. Esse cara aqui não existe. Agentes baseados em objetivos, senhores, são que funcionam, são mais flexíveis do que um agente reativo. Mais complexos, obviamente, mas mais flexíveis, justamente porque não está restrito à regra. O comportamento aí pode ser flexibilizado de acordo com o algoritmo que se estiver utilizando, de busca, de planejamento. No entanto, o objetivo não garante o melhor comportamento. Obviamente, ele vai fazer de tudo para chegar ao objetivo, mas não quer dizer que ele vai chegar inteiro lá, não quer dizer que ele vai chegar em 1 hora, quer dizer que ele vai chegar, mas não garante o melhor comportamento. Opa! Essa base de objetivos que foi resultado a ele, foi algo que ele previu o resultado, que seria a melhor saída, ou vai ser algo que vai ser inserido para ele? Tipo, vai alguém ser inserido. Vai ser inserido, né? Eu quero esse resultado, me traga esse resultado. É isso? Isso, vai ser inserido. Ó, primeiro slide, ó.
Da mesma forma que um agente precisa do estado atual, né? Como da mesma forma que para fazer a ação, o aspirador de pó precisa saber se está sujo e saber aonde ele está, esses agentes com objetivos também precisam saber do objetivo logo de cara, logo de início. Vem aqui. Entendi. Com base no contexto que ele vai Exatamente, com base no contexto que ele vai trabalhar. Vai trabalhar, tá certo. Penúltimo cara, senhores, parênteses aqui, ó. Muito provavelmente o trabalho eu vou colocar essa semana no portal, aviso, e vai ser relacionado a um desses carinhas aí, tá? Vai ser um desses 5 tipos aí de agentes. Então, tem que ter esses comportamentos que a gente está discutindo hoje. Beleza? Utilidade. Agentes baseados em utilidade. Subindo a escadinha, né? Esse cara está incluindo uma coisa a mais. Além do objetivo, eu preciso saber o quão bom as minhas ações são para que eu pudesse alcançar esse objetivo. Então, é como se fosse um score. Toda ação boa que eu vou fazer tem um score bom. Então, elas são úteis. Eu vou sempre avaliar a utilidade das minhas ações. Por isso que esses caras agora são chamados de agentes inteligentes baseados na utilidade. Não dele ser útil, mas sim o quão útil é a ação que ele tomou para alcançar aquele objetivo, para alcançar a medida de desempenho. Sozinhos, os objetivos não são realmente suficientes para gerar um comportamento de alta qualidade na maioria dos ambientes. Os objetivos simplesmente permitem uma distinção binária, né? Chegou ou não chegou, né? Concluiu ou não concluiu. Entre estados felizes e estados infelizes. O livro texto, né, ele até fala assim, sempre inicia aí o conteúdo de agentes baseados na utilidade com estado feliz e estado infeliz, né? O quanto aquela minha ação tornou o meu sistema infeliz. Aí fala, não, mas vamos mudar o termo aqui, não vamos tratar de felicidade, vamos tratar agora de utilidade. Por isso que agora é utilidade. Beleza? Enquanto uma medida de desempenho mais geral deve permitir a comparação entre diferentes estados do mundo, né? Feliz ou infeliz, útil ou inútil. Então tem aí uma função de utilidade que deve ser calculada, que deve ser manipulada. Então, ela é essencialmente uma internalização da medida do desempenho. A medida do desempenho, óbvio, é um componente intrínseco do agente e ela deve ser considerada para esse ranqueamento aí, para esse score que deve ser criado a partir de agora. Se a função utilidade interna e a medida externa de desempenho estiverem em acordo, um agente que escolhe ações que maximizem essa utilidade será considerado mais racional de acordo com a medida de desempenho, obviamente, né? Se a minha descrição de utilidade está batendo com a minha descrição de medida de desempenho, obviamente as ações que eu vou tomar sempre vão maximizar essa utilidade, vão aumentar meu score. Agentes baseados na utilidade buscam definir um grau de satisfação com os estados, né? Então, o quanto é bom para o agente um determinado estado, né? Entenda como estado como resultado de uma tomada de ação. O quanto bom é para um agente um estado. Ou seja, o quão benéfico foi para ele aquela ação que ele acabou de tomar. Levou ele para mais perto do objetivo ou afastou ele mais do objetivo? Chegou mais perto do destino ou foi afastado do destino? Se um estado do mundo é mais desejável que outro, uma posição à frente da estrada é mais desejável do que uma posição atrás, então essa posição à frente, esse estado à frente, tem um nível de utilidade maior para o agente, né? Então ele deve considerar um score maior para aquele estado futuro. Utilidade é uma função interna, obviamente tem que ser implementada, que mapeia um estado. Entenda novamente estado como resultado de uma ação. Certo? Utilidade é uma função que mapeia um estado
para um número real, ou qualquer número válido, né? Pode ser real, fracionário, percentual, decimal, enfim. No entanto, esse valor ele precisa representar o grau de satisfação com esse estado, né? Pode ser letra também. Enfim. De novo, a arquiteturazinha aqui, ó. Novamente, o agente baseado em modelo continua. Certo? Então, eu tenho aqui o meu ambiente, tem o meu agente, o modelo está aqui, o estado atual, como o mundo muda sem a minha interação, como o mundo muda com a minha atuação. Tudo isso aqui é um modelo para me basear, para fazer auxílio, né? Para auxiliar como o mundo está agora, esse componente. Depois desse componente de como o mundo está agora, tem aquele componente lá do objetivo, né? Como irá ser se eu tomar determinada ação? Como vai ser se eu tomar determinada ação? No anterior, esse carinha aqui já via direto para a ação, né? Só que agora esse carinha aqui, ó, como é que vai ser se eu tomar ação? Ele vai me dar uma outra situação, ó. O quão feliz eu vou ficar com esse suposto estado, né? Como é que o mundo está agora? Ah, não sei, vou basear no meu modelo. Então vem para cá, né? Como é que o mundo evolui e como é que o mundo evolui depois que eu tomo a minha ação. Então tem um modelo pronto, supostamente eu já tenho esse modelo, e eu vou dizer assim, baseado nesse modelo eu vou tomar uma ação, mas como é que vai ficar quando eu tomar essa ação? Vai ficar assim. E o quão feliz vai ser com esse novo estado, com esse suposto novo estado. O quão nível de utilidade vai ser isso para mim, né? De acordo com a tua função de utilidade, que está bem aqui. Aí sim, tu vai tomar ação. Beleza? Percebe que sempre é uma escadinha, sempre um cara a mais. Por isso que esses dois grupos iniciais aí, eles são bem parecidos, né? Os grupos dos agentes reativos e os grupos dos agentes que são baseados em objetivo e utilidade. São bem parecidos porque todos se complementam. Mas a partir daqui já vai mudar um pouquinho, né? Que já é o ápice dos agentes inteligentes, que é o com aprendizado. Esse cara aqui, ele ainda não aprende. Ele ainda não é um cara que pode ser autônomo, né? Ele simplesmente ele vai fazer as ações dele, é claro, baseada no estudo de um modelo, levando em consideração um objetivo e quão bom esse objetivo vai ser quando eu alcançar. Certo? O quão eficiente vai ser, o quão útil vai ser as ações que eu tomar para se alcançar esse objetivo. Ainda não é um cara que aprende. Ele simplesmente ainda está fazendo relações. Beleza? O agente usa o modelo do mundo justamente como a função de utilidade, que mede suas preferências, né? Em seguida, ele escolhe a ação que leva a melhor utilidade esperada, e a utilidade esperada, por último, é calculada novamente pela média entre todos os estados resultantes possíveis, né? Essa é uma média ponderada, é claro, né? Tem pontuação, tem score, tem nível de utilidade, obviamente que é uma média ponderada, de acordo com a probabilidade do resultado. A probabilidade tá bem aqui, ó. How happy I will be in such a state, né? Nesse possível estado, né? Em tal estado. Ele não sabe, né? Tudo é probabilidade ainda. Beleza? Aí, senhores, tem agora o agente com aprendizagem, certo? Esse é o último tipo de agente. 5:09, tá no horário bom. Esse daí é o último tipo de agente e é o agente ideal. A gente falou em slides anteriores que todos os agentes devem ser convertidos em agentes com aprendizado, né? Justamente para se tornar autônomo. Mas é claro que... Já entra no conceito de machine learning, né, professor? No conceito de quê? Não entendi. Machine learning. Da aprendizado de máquina. Sim. Já entra nesses conceitos aí. Machine learning, justamente. Aprendizagem de máquina. Então, a arquitetura aqui já muda completamente. Todos aqueles esquemas pode esquecer, cara. Esquece todos eles, né? Obviamente, ainda vou ter os dois centrais, ambiente e agente, mas agora os componentes, todos eles levam em considerações informações externas.
Nos anteriores, eu tinha componentes que levavam informações externas, os quadrados, e as elipses, daqui é uma elipse, tá? Um círculozinho. São puramente internos. Puramente internos, as elipses e informações externas dos retângulos. Agora, tudo é informação externa. Beleza? Então, eu vou ter agora 4 grandes componentes. Grandes componentes para esse agente. Primeiro é o elemento crítico, depois é o elemento de aprendizagem, depois o elemento de performance e depois é o gerador de problemas. Sim, gerador de problemas, faz parte do agente. Tudo isso daí compõe, trabalha pela benevolência do sistema, para que o sistema funcione com todos os seus componentes com excelência. Então, cada carinha desse daí vai ser explicitado, vai ser explicado. Beleza? São super importantes e vocês vão ver que no final faz sentido. Obviamente, senhores, a implementação desse cabra aqui é um pouco mais completa, né? É um pouco mais complexa e pode funcionar até por API. Por exemplo, eu posso ter componentes dessa arquitetura que são de sistemas totalmente diferentes. Pode sim. No entanto, que eles funcionem nesse sentido que a literatura propõe, não tem problema nenhum. Eles vão ser agentes com aprendizado. Aqui está a aprendizagem com aprendizado. Beleza? Um agente com aprendizado, senhores, pode ser subdividido em 4 componentes conceituais. 4 grandes componentes conceituais. São eles: o elemento crítico, o elemento de aprendizagem, o elemento de performance e o gerador de problemas. Beleza? O que é mais importante distinguir esses 2 caras aqui, ó, aprendizado e performance. Aprendizado, ó, responsável pela execução de aperfeiçoamentos. Como o próprio nome diz, né? Ele vai sempre ser aperfeiçoado. Ele sempre vai ser aperfeiçoado. No sentido de geração. Obviamente, o que um agente trabalha, não importa o tipo que ele sempre quer produzir ação. Tá? Então, no sentido de produzir uma ação, o quão aperfeiçoado eu vou ficar depende do meu componente de aprendizagem. Certo? Já o de desempenho, ele é responsável pelas ações que vão ser tomadas, né? As ações externas. Então, o quão bom vai ser essa minha ação? Bom no sentido de performance, bom no sentido de resposta, tempo de resposta. Elemento de performance, ok? Vamos lá, continuando. O elemento de desempenho é o elemento que antes consideramos como sendo o agente completo. Né? Ele recebe percepções e decide sobre ações. Né? Elemento de desempenho, esse cara aqui, beleza. O elemento de aprendizado utiliza a realimentação do elemento crítico sobre como o agente está funcionando e determina de que maneira o elemento de desempenho deve ser modificado para funcionar melhor no futuro. Tá? Então, esse cara aqui, ó, como o próprio nome diz, ele dá feedback, obviamente. Ó. Ele dá informações para o elemento de aprendizagem. Ó, o agente não está funcionando direito, cara. Está falhando em alguma coisa, a informação está vindo incompleta, o tempo de resposta não está sendo legal. Quem diz isso é esse cara aqui. Ó. Tem que ter um elemento que fala isso. Aí, beleza, ele dá esse feedback para o cara que aprende. O cara aprende, entende que a crítica é uma crítica boa, entende que a crítica não é uma crítica boa, mas se ele entender que é uma crítica boa, ele atualiza o seu aprendizado, informa essas alterações para o cara do performance, e o cara de performance tem que tomar as novas ações baseadas nessa nova visão que o crítico deu para o agente. Beleza? Então já tem mais umas coisinhas aí que tem que ser levadas em consideração. Certo? O que mais que a gente pode falar? Projeto de elemento de aprendizado. Não, aqui ficou meio estranho. Mas aqui é o agente com aprendizado. O processo do agente com aprendizado, ele depende muito do elemento de aprendizado. Certo? Deixa eu ver se é isso. Estou confundindo aqui, peraí.
não, tá falando o seguinte, ó, desculpa. Learning element, elemento de aprendizado, depende muito do elemento de performance, né? Depende muito do projeto, do elemento de desempenho. Que era justamente isso que a gente estava acabando de comentar, né? O crítico informa o elemento de aprendizado como a gente está se comportando em relação a um determinado padrão, né? Esse padrão é a medida de desempenho, sempre ela está sendo levada em consideração. Então, esse cara aqui fala para ele, olha, não está muito legal. O crítico fala para o elemento de aprendizagem, não está muito legal, nós estamos devendo nesse sentido. O elemento de aprendizagem leva isso em consideração e atualiza as novas diretrizes para o elemento de performance, que a partir daí ele tem que tomar novas ações, né? Ele tem que tomar novas ações, que por sua vez essas ações novas se tornam conhecimento e são reaproveitáveis, são reaproveitadas pelo elemento de aprendizagem. Esse cara aqui é muito importante, né? Porque ele fica dando, é o cara que fica batendo palma, né? Fica dizendo, não tá bom, vambora. Melhora aí a performance, melhora aí o tempo de resposta, porque não tá dando certo. Por isso que o crítico é importante. Ó. O crítico é necessário porque as próprias percepções não oferecem nenhuma indicação do sucesso do agente. Não tem nada disso, não. Porque aqui, ó, o cara percebe, o agente percebe normal, através de seus sensores. Mas só isso aqui não é suficiente para dizer o quão bom ele tem que ser. Né? Ele só tem aqui informações fixas. Ele só tem informações fixas mesmo, né? Únicas, que não mudam. Que são só informações do ambiente. Não são informações de como o agente deve se comportar. Então, é preciso um novo componente. Esse cara aqui, ele meio que classifica as percepções, né? Baseado, é claro, nos resultados. Então, ele tem acesso a tudo. Ó. Então, tudo chega aqui nele de novo. Tudo chega nele de novo. Conceitualmente, deveríamos pensar nele como algo que está totalmente fora do agente, o crítico. Porque o agente não deve modificá-lo para ajustá-lo ao seu próprio comportamento, né? Justamente, o agente ele não deve levar esse cara em consideração. Ele faz parte da arquitetura de um agente com aprendizado, mas ele deveria ficar fora do agente, né? Porque é um elemento de fora, né? Tem aquela história de quem está de fora vê melhor, também se aplica aqui. Então, ele não pode ter o comportamento de um componente que pertence ao agente. Ele meio que deve ser um componente externo. Esse cara aqui também é muito importante, ó. O gerador de problemas. O gerador de problemas é responsável por sugerir ações que levarão a experiências novas, certo? Por que um agente aprende? Por que ele é autônomo? Porque tem esse cara aqui, ó. Porque mesmo o crítico dizendo, olha, não tá legal, o elemento de aprendizagem diz, beleza, não tá legal, vamos melhorar tal coisa. Essas coisas alteradas são mandadas para o elemento de performance. Beleza, temos que alterar isso. Então, as ações que eu vou tomar vão ser outras. Ok, ele passa essas informações para o cara de aprendizagem, que diz, não, beleza, concluímos, agora melhorou. Agora melhorou. Tá? E completa o ciclo. Né? Aí o gerador de problema. Esse cara aqui, ele faz o que o próprio nome diz, ele gera um problema. Ele diz assim, não, cara, tudo bem que tinha que melhorar, vocês escolheram uma nova rota, deu uma resposta boa, melhorou e chegou no objetivo. Beleza, tudo certo. E se por um acaso tentasse esse outro caminho aqui? Se a gente fosse por só para testar, entendeu? Só para testar, bora só verificar o que acontece. Esse cabocão aqui é que inventa essas histórias. Certo? Se por um acaso der certo, ele tem um caminho novo que o crítico não percebeu, que o elemento de aprendizagem não aprendeu e que o elemento de performance não escolheu. Tem um elemento novo que ele sugeriu, seja ele aleatoriamente ou seja ele da forma como o algoritmo sugeriu. Esse cara sugeriu e deu tão certo quanto os outros estavam dando certo. Né? Então ele aprendeu coisas novas, aprendeu sozinho. Então, é isso que faz essa arquitetura, esse comportamento que faz com que o agente aprenda. Beleza? Então, se isso aqui acontece, aí sim, o agente ele tem um mundo aí para explorar, né? Porque ele já está fazendo tudo o que na literatura se previu, o que um agente inteligente conseguiria fazer. Certo?
Se o agente todo estivesse disposto a realizar uma pequena exploração e executar algumas ações que não fossem ótimas, a curto prazo, ele poderia descobrir ações muito melhores a longo prazo. Mas o agente não faz isso, ele só quer saber fazer o certo o mais rápido possível e para chegar naquela linha de desempenho. Ele nunca vai sair dessa curva aí de performance, né? Quem é o cara que faz isso é o gerador de problemas, né? A tarefa do gerador de problemas é sim sugerir essas ações exploratórias, né? O nome certo é esse aí, ações exploratórias, né? Então, senhores, um agente com aprendizado, ele pode atuar em ambientes totalmente desconhecidos, uma vez que a sua arquitetura dá ênfase para isso, né? Permite que isso aconteça. E ainda se torna mais eficiente que o conhecimento inicial poderia permitir, né? Ele não simplesmente se restringe ao conhecimento inicial, né? Aí ele sempre vai ficar explorando, ele sempre vai ficar perguntando, e se eu fizesse isso, e se eu fizesse isso, e se eu fizesse isso? Inclusive, alterando as suas próprias diretrizes, né? Por quê? Porque aí já sai aqui do nosso controle, do controle humano. Já sai do controle humano, porque nós, como seres humanos, analistas, programadores, projetistas de agentes inteligentes, nós temos um cenário limitado, né, de predições. A gente consegue prever certas coisas. A gente consegue prever 2.000 casos, 1.000 casos, 1.000 condições. Então, todas as 1.000 condições estão lá no teu agente de aprendizagem. O gerador de problemas, ele vai fora dessas 1.000 previsões. Ele vai fora, né? Vai chegar um ponto que o gerador de problemas consegue achar resultados inéditos a ponto de eliminar todas as tuas 1.000 previsões e substituir agora por todos os aprendizados, por todos os sucessos que o gerador de problema conseguiu provocar para o ambiente, né? Aí o agente realmente se torna autônomo, aí o agente realmente se torna inteligente, né? Não precisa mais de acompanhamento humano nenhum. Beleza? Os agentes sem aprendizagem, os agentes com aprendizagem, os agentes sem aprendizagem, desculpa, tudo que o agente sabe foi colocado nele pelo projetista. Ao contrário do que acontece agora com a aprendizagem. Tudo o que está nele não necessariamente foi colocado, foi posto pelo projetista. Beleza, pessoal? Dúvidas? Não. Bom, legal, ó. Chegou mais gente. Eu tava aqui com... Parar aqui. Tava aqui com a apresentação, né? Maximizada, não vi. O pessoal chegou aí. Beleza, senhores? Ó, então, concluímos aqui tipos de agente. Não falaremos mais sobre agente inteligente na disciplina dessa forma, né? Mas provavelmente o trabalho seja baseado nesses tipos de agente aí. Tem que ter alguns componentes, tem que ter os componentes que as determinadas arquiteturas exigem. Beleza? Próxima aula a gente fala de resolução de problemas, ok? Ok, professor. O trabalho vai postar durante a semana, né? Vou. Baseado nesses tipos de agente que a gente viu. Exatamente. No caso, não só o de aprendizado, né? Que é o mais acessível, né? O mais propício para a gente trabalhar, mas tem uma forma geral, né? De uma forma geral, cara. Eu vou eleger um deles lá. Aí o que eu eleger, vocês mandem brasa. Tá, vai ser algum tipo de implementação ou algo assim do tipo, o que é mais ou menos? Implementação. Certo. Beleza? Tem mais Beleza. dúvidas? Beleza. Você vai disponibilizar essa aula aí no portal, vai ou não? Vou colocar já. Beleza. Mas tem tudo lá, viu? É porque eu estou separando. Essas aulas aqui eu estou separando. Esse mesmo assunto já está todo lá. Mas vou colocar lá também. Beleza.
Então, valeu, pessoal. Muito obrigado. Boa noite, viu? Valeu, boa noite. Valeu, professor. Até quinta. Até quinta. Vai dormir amanhã. Valeu, gente. Beleza. Joel, vem aqui. Codó. Da hora, galera. Falou, galera. Um abraço. Abraço. O Áureo peidou. Aí tem... Falou. Falou. Falou.